Ora, viva o nosso muito boa noite, bem-vindo ao Política no Feminino. Clarice Caputo, de Carvalho e Maricel Capama. A todas muito boa noite, bem-vindas ao programa. Boa noite. Boa noite. E começamos já. Os alunos do ensino primário voltam à escola para o retorno gradual às aulas, suspensas desde março de 2020, devido à Covid-19, no quadro do retorno às aulas entre alunos e professores, bem como o uso obrigatório de máscara facial no interior do estabelecimento de ensino. O Ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República, Adão de Almeida, afirmou que a avaliação da situação epidemiológica permite a abertura segura do ano letivo. Começo por si, Suzete. Sente que já é a altura das crianças do ensino primário regressarem às aulas? Penso que sim. Pelos números que temos, penso que é positivo. E é bonito ver as crianças já com as batinhas brancas a ir para a escola. Acho é que os professores têm um papel muito importante e os pais, principalmente os pais em casa, devem ajudar e advertir muito as crianças a terem aqueles cuidados. É muito importante eles terem muito cuidado e os professores têm que ser muito vigilantes. Pelo que eu me apercebi, o governo conseguiu organizar as escolas de forma a que as crianças entrem, lavem as mãos, tenham condições, há distanciamento, são obrigados a estar com a máscara. Eu acho que é positivo, é importante as crianças não estarem sempre em casa e é bom para os pais e para eles. Portanto, acho que foi uma decisão, vamos ver. Estou um bocado preocupada porque li hoje que a OMS diz que em África há um aumento de 40% do Covid e já é preocupante, porque, de facto, o governo aqui em Angola, no nosso país, tem tido um cuidado e teve decisões importantes. O Presidente da República foi fantástico nas medidas que tomou e a sua equipa. E vamos continuar com precauções, todos, não é só as crianças, todos nós temos que ter uma grande precaução e cuidados, não facilitar, não devemos facilitar e os pais, essencialmente os pais, devem ensinar os filhos em casa a ter cuidado na escola e também em casa. Tânia, como é que deve ser visto esse regresso às aulas das crianças do ensino primário? 11 meses depois, 11 meses depois, o regresso às aulas presenciais. Realmente é um fato que a gente já analisou aqui. Sempre que medidas idênticas foram sendo tomadas, pelo menos a intenção do retorno às aulas, mas para este caso em particular, atendendo também os números epidemiológicos, os dados, sim, são as medidas, os dados são animadores, talvez por isso nós estamos a ser um bocadinho, eu repito sempre, digo isso sempre, quando tenho que falar sobre isso, estamos a ser um bocadinho ousados, o próprio Ministério da Educação, a direção das escolas e os professores em particular têm agora uma missão de reconquistar os pais, Quando eu falo reconquistar é no sentido de transmitir maior confiança para o processo. Mas no final do dia a decisão é sempre dos pais, de enfrentar ou não, de assumir ou não esse risco, um risco que todos nós sabemos que vamos ou não tomar. A grande questão é relativamente às condições nas nossas escolas públicas, fundamentalmente. Não falo tanto das privadas ou das comparticipadas, que a realidade é quase sempre diferente. Nem tanto, as comparticipadas é mais idêntico às escolas públicas no cômputo geral, O Simprof mantém a posição que manteve em outubro, porque realmente temos algumas escolas que ainda não conseguiram ter as condições minimamente criadas. Sente que há diferença em termos de condições de biossegurança entre as escolas públicas e as escolas privadas? Não, sem comparação. Por exemplo, agora a data de início do retorno às aulas foi no dia 10. E somente no dia 10 algumas escolas estavam ainda a montar os lavatórios. Repara que aqui em Luanda, por exemplo, a escola 5011, complexo número 902, que é uma escola na vila chamam-se a Vila do Nandó, no município do Talatona, a ex-escola 2021, tem uma escola muito interessante que se chama Chulimbua, isso. Espero ter pronunciado bem, na Chibia, isso no Lubango. Eu acho que daqui a pouco as imagens vão estar a rolar aí nas redes sociais, é uma coisa muito, muito triste. Se uma escola
que sabe que a previsão seria o retorno às aulas no dia 10 e apenas no dia 10 começa a montar os lavatórios, as escolas que não receberam material de biossegurança, as escolas que não têm ainda água potável, nós conhecemos bem o nível de distribuição de água no nosso país. Essas situações ainda não acabaram, infelizmente. Claro, o próprio Simprof também admite que alguma coisa foi feita, mas não corresponde a um nível de satisfação total. Não sei se também seria possível com as condições que nós temos, mas é uma verdade que nós não podemos camutear. Tem também algumas questões que nós temos que refletir com esse retorno. A primeira é, as crianças terão dificuldades sérias da absorção de conteúdos mínimos ou satisfatório para a avaliação condigna do professor. Pelo seguinte, de um cálculo assim rápido, não é, linear, as crianças têm 5 meses de aulas letivas seguidos, né? Contando já com as férias que depois intercala o ano letivo, que dá 8 a 11 meses de aulas. 8 meses. Nós vamos ter uma criança, com os cálculos que foram feitos, com 2 meses apenas de aulas. Não é? O nível de aproveitamento fica comprometido, esse é um ponto. Nós também ainda temos sala de aulas que têm mais de 60 alunos, quando os números mínimos, eu digo máximos, admissíveis para o nosso ensino são 45. As turmas que têm mais de 60 alunos estão a fazer 3 grupos e não 2, como inicialmente estava previsto. 3 grupos é a nova metodologia usada para que pelo menos todas elas tenham acesso mínimo às aulas presenciais, as outras vão ter nas condições do takeaway, como hoje se diz, para não falar necessariamente das aulas online, porque já discutimos aqui várias vezes a questão do acesso à internet. Takeaway é a mãe ou o encarregado de educação ir à escola, apanhar a matéria e fazer as aulas domiciliar, que nós também já sabemos que o aproveitamento aí fica comprometido. Essa turma, que é repartida em 3 grupos, obviamente não vai ter um nível de aproveitamento satisfatório, porque se você vai uma semana sim, uma semana não, nessa turma tu vais uma semana sim, 2 semanas em casa. Deixa-me estender aqui a conversa a Maricel. Maricel, o que é importante reter neste regresso às aulas, se olharmos para o facto de que as crianças, apesar de tudo, são vulneráveis para a Covid? Sim, as crianças são vulneráveis para a Covid, mas também são as crianças que, quando se lhes incute algo, são muito mais cumpridoras do que os adultos. É muito bom instruir uma criança, é muito mais fácil instruir uma criança do que instruir um adulto. E então, se eu tive a oportunidade de acompanhar sensivelmente em 4 províncias do país. Eu saí às 7 horas da província do Bié e eu vi encarregados de educação, coisa que noutrora quase que já não víamos, porque as crianças eram mandadas ou encaminhadas para a escola muitas das vezes sozinhas. Mas a maior parte das crianças que via irem para a escola eram levadas à mão, com a mãe ou com o pai, pronto, no cômputo assim em geral, com o encarregado de educação, a acompanhar a criança, um frasquinho de álcool gel, a máscara, o encarregado de educação e a criança com a máscara. E eu penso que, independentemente de nós cuidarmos sim, das medidas de biossegurança para a Covid, sinto que está a haver um bocadinho mais de afetividade entre pais e filhos, ou tutores e os filhos. Porque vi isto no município do Cuito, tive a oportunidade de ver no Xinguar, depois vi na Quibala, ainda tive a oportunidade de parar e deparei-me com uma situação que achei extremamente importante. Felicito o Ministério da Educação, a parceria que está a fazer com o Banco Mundial, em que formaram professores, diretores de escola e estudantes, alunos do ensino secundário, aprenderam a fabricar sabão a nível das escolas. O Ministério atribui às escolas a nível dos municípios, não todas as escolas. Cada município identificou X escolas e a produção que é feita nesta escola, nestas escolas, depois é dividida ou repartida pelas demais escolas dos municípios. E tive a oportunidade de parar hoje num dos municípios e acompanhar já o momento em que estavam a desenformar as barras de sabão. E quer dizer que, ao lado positivo desta dificuldade que fomos tendo, quer dizer que estamos a aprender a produzir o nosso próprio material de biossegurança. E depois eu perguntei, e como é que fica a questão da água? A administração municipal tem a responsabilidade de criar
condições, com cisternas ou sem cisternas, levar águas para as escolas. Isto estou a falar das questões dos municípios em que percorri, no interior do país, vindo do Bié para Luanda, são 4 províncias até chegar a Luanda, a 5ª província, né? Kwanza Sul, Huambo, Kwanza Norte. E dizer, Filomena, que tem estado a haver, penso eu, que desde o dia 10, uma grande adesão. No dia 10, aparenta-me, ali pelo pouco que vi, uns 70%. Mas penso eu que no dia 11, que foi no dia seguinte, já o fluxo foi maior, as crianças muito entusiasmadas. Agora, o que deve ficar é os encarregados de educação continuarem na sensibilização dos seus filhos, dos seus educandos, de formas a que vamos nos habituar a viver com a Covid-19, mas também usando sempre ou fazendo sempre presente as medidas de biossegurança. E digo isso é muito bom porque aprender a conviver com a Covid. Porque vamos ajudar a prevenir outras doenças. Eu gosto sempre de lembrar isto, porque as medidas de biossegurança para a Covid-19 ajudam a prevenir uma gripe normal, a gripe sazonal que estamos habituados, vamos tendo em épocas com temperaturas mais baixas. Prevenimos-nos da lepra, nos prevenimos da tuberculose, quer dizer, uma série de doenças. Nós podemos nos prevenir através das medidas de biossegurança que nós temos estado a ter agora para a Covid-19. Então, eu penso que é uma medida... Anteriormente era um tema muito fraturante, mas penso que agora não, é uma medida acertada. Os dados epidemiológicos têm estado a nos mostrar que podemos sim avançar. Clarice, depois de tanto tempo as crianças em casa, aliás, a Tânia já levantou essa questão, como recuperar essas crianças que ficaram tanto tempo privadas do ensino presencial? Acredito que está nas mãos do Ministério e os seus parceiros sociais, todos virados para a educação, esta a recuperação. Apesar de que eu continuo ainda com algumas reticências em relação a este reinício. Primeiro, porque diz-se agora que há novas mutações do vírus, que são mutações mais perigosas. Nós temos aqui a Namíbia, a África do Sul, também Portugal, que é um dos pontos de chegada e de partida das pessoas, dos angolanos, também está com uma situação epidemiológica muito crítica, o que quer dizer... as fronteiras, as nossas fronteiras e os nossos vizinhos estão com uma situação um bocadinho preocupante e nós, Angola, está a dizer que a nossa situação está melhor que os outros. Eu não sei se isso de facto é verdade ou não. Eu espero que não tenha sido a necessidade de levar as crianças para a escola, que é necessária, não é? Não se pode ficar contra isso, mas também nós tínhamos que ter certeza mesmo da nossa situação epidemiológica. Pelo que está a observar, sente que há um grande risco de contágio das crianças na escola? Há um grande risco de contágio. E então seria bom que houvesse, de facto, para além deste entusiasmo que eu vi das minhas colegas de painel, que houvesse também este cuidado em relação a um provável contágio ou não. Também, já foi aqui dito, eu repito, porque é de facto muito importante, o facto de termos muitos colégios e os colégios, uma boa parte dos colégios terem melhores condições do que as escolas públicas. E as escolas públicas muitas vezes podem ter mais ou menos alguma aparência, mas as casas de banho, franca e honestamente, são um atentado à saúde pública. São poucas as escolas públicas que têm casas de banho em condições. Acho que as escolas deviam velar por esta questão agora em tempos de pandemia. As casas de banho deviam ter uma prioridade. Nós ouvimos a questão do concurso público para as auxiliares
administrativas que vão tratar agora desta questão, mas não estamos a ver qual é o segmento, que quer dizer que ainda são as crianças que estarão a continuar a limpar as casas de banho, que é péssimo, não está nada bem. E, portanto, há estas preocupações que são preocupações reais e que este acompanhamento que se faz também deve ser feito com um olho muito atento para possíveis, prováveis contágios ao nível das escolas. Portanto, são estas questões. Há muitos pais também desempregados, e, infelizmente, as crianças nem todas estudam próximo de casa. Nós sabemos que os autocarros têm estado abarrotados, tanto a forma como os transportes públicos se movimentam, principalmente na nossa capital, Luanda, é perigosa. Portanto, os autocarros ficam completamente cheios, as pessoas andam aos encontrões, e também os vulgo candongueiro não tem sido um transporte mais adequado para as crianças, mas é aquilo que as crianças têm que utilizar. Portanto, um certo cuidado para um provável contágio que ninguém quer, mas que pode acontecer. Suzete, especialistas em educação, encarregados de educação e até mesmo professores são de opinião que as crianças regrediram. Muitas já sabiam ler, já sabiam escrever e, no entanto, com esta paralisação fez com que houvesse um retrocesso no aprendizado das crianças. É natural. Como Sem recuperar? Dúvida. Com tempo. Com tempo e com perseverança. Portanto, os professores têm um grande trabalho à frente e os pais em casa também devem acompanhar. Portanto, porque a educação não é só na escola. As crianças em casa têm que ser acompanhadas pelos pais. E neste momento o papel dos pais é muito importante também para ajudar a recuperar. Eu penso também há certas situações que as crianças pararam totalmente de estudar. Mas há outros casos em que os pais acompanhavam em casa e obrigavam-nos a estudar. Mas a maior percentagem foi crianças andarem na rua, na brincadeira, e não terem apoio dos pais, porque infelizmente os pais também não estudaram, porque nós temos esse problema no país. Mas há um trabalho grande, mas eu penso que com as crianças é fácil recuperarem, porque a criança absorve com muita facilidade. E acho que vamos conseguir que eles recuperem, desde que não voltemos a ter um surto muito grande de Covid. Portanto, aqui também há que apelar ao cuidado e aos cuidados da biossegurança. Estamos sempre no mesmo problema, que é na biossegurança, sempre temos que apontar sempre para cuidar nesse aspecto. Sim, Maricel, sente que é fácil recuperar essas crianças que ficaram tanto tempo sem estudar, como diz aqui a Suzete? Sim, aí vai exigir um bocadinho da aplicação, do empenho, primeiro da própria criança. Os professores vão ter que dar o seu máximo e as famílias em casa vão ter que, de qualquer jeito, apoiar para que essas crianças tenham uma recuperação um bocadinho mais acelerada. Agora, uma questão que eu queria aqui também, calhar, aclarar um bocadinho, quando a Clarice disse que pronto, está com receio, porque os números aqui, nossos vizinhos, Namíbia e África do Sul. Há uma questão que nós temos estado a acompanhar, nós profissionais de saúde, nos estudos que vamos fazendo, vamos acompanhando, é de que o comportamento do vírus da Covid-19 está a mostrar que ele tem quase que as mesmas características de um vírus da gripe normal, que é um vírus quase que sazonal. Se notarem, o calor em Angola aumentou. O calor aumentou, o número de casos diminuiu. Nos países em que as temperaturas estão muito mais baixas, o número de casos tende também a aumentar. Então, o que nós devemos aqui nos preocupar é quando começarmos a passar para
o inverno, não é? Ou a época de frio, redobrarmos os cuidados, porque nós já sabemos que nesta época a gripe normal é muito mais fácil de ser propagada, então a Covid-19 muito mais. E essa medida que o governo tomou, e que não é só o governo angolano que tomou, nós anteriormente o governo já havia tomado, os outros deixaram as fronteiras abertas, tudo muito à vontade. O vírus propagou-se como se propagou a nível do mundo. Agora penso eu que todos já ganharam consciência de que há necessidade de fazer alguns apertos, que é para evitar que os demais países também sejam contaminados com essas novas estirpes, porque não é só uma estirpe, não é? Não é só uma nova estirpe, são 2 ou 3 variantes, já estamos na segunda, tenho a certeza que já são 2 novas variantes. E então aí é, mais uma vez, apelar o redobrar, e principalmente quando chegar a época fria, porque o que nós temos estado a acompanhar é mesmo um decréscimo, até nas unidades, por exemplo, a unidade hospitalar em que eu trabalho, em dezembro nós tínhamos, novembro podíamos ter 30, 20 e poucos casos. Hoje és capaz de ter um banco de 24 horas sem nenhum caso suspeito. E então, aqueles números que estão a ser divulgados pela Comissão Interministerial são dados verdadeiros. São dados verdadeiros, quer dizer que há uma tendência de diminuição de propagação do vírus. E as crianças do ensino pré-escolar também devem regressar à escola ainda este mês, Tânia? Bem, isso também março. Sim. Março. Até pelo menos dia 15 de março as crianças do pré-escolar devem regressar à escola. Bem, eu sempre que imito a minha opinião no assunto do retorno às aulas, eu não consigo me ver num outro papel senão de mãe, não é? Então, quase falo nada. Fico mais tempo calada a ouvir a opinião das colegas por essa razão mesmo. Eu tenho muito medo, tenho muitas reticências. Falou-se aqui na questão do aproveitamento das crianças, sim. O Ministério da Educação, por acaso, começou agora por intermédio do PAT, é assim que se diz, não é? O Projeto de Aprendizagem para Todos. Uma formação para todos os professores, uma formação em cascata. Começou agora no dia 8, acho que terminou hoje. Depois vai-se fazer, em cascata, como acabei de explicar. Isso reconhece que os próprios professores têm que estar adaptados à nova realidade. Uma coisa é tu fazeres uma aula normal, programar 45 minutos, como mandam as regras didáticas. Outra coisa é tu saberes que tens apenas 2 horas letivas para as disciplinas agendadas para o dia, e são 7 dias na semana, que a outra semana está parado. Claro. É uma realidade completamente diferente do estado normal a que nos habituamos. Quer sejam os professores, quer sejam os pais, vamos todos estar numa fase de adaptação e vamos sofrer também algumas inconsistências, é muito normal. Eu tenho muito medo das crianças, porque as crianças têm uma ingenuidade, uma inocência. Há quem diga que são mais cuidadosas, realmente, né? Eles põem uma coisa na cabeça, mamãe, álcool gel, mamãe, máscara, não sei o quê, mas tem sempre aquela coisa da afetividade que transcende a questão do cuidado. A troca de máscara, já falámos muito sobre isso, a troca do lanche e a partilha das coisas, das mais íntimas possíveis. As crianças têm essa ingenuidade a este ponto e isso me preocupa. A questão de creche, pior ainda, porque elas não adoecem de fato, né? Nós já analisamos também aqui o comportamento do vírus. Elas são potenciais transmissores. Temos os mais velhos em casa, temos as pessoas de risco. Somos um país que o número de infectados, não sei se eu diria, de pessoas com a patologia da hipertensão é muito alta. As nossas próprias doenças crónicas que aumentam ainda a fragilidade ou diminui a nossa imunidade para a luta desse vírus. E ter as nossas crianças já na rua, por mais que admitimos há bocado que a questão dos números epidemiológicos deixarem-nos confortáveis, mas também foi há dias que nós ouvimos o maior número de mortes por dia, né? Tivemos um dia que tivemos 9 mortos. Isso tirou-me novamente a vontade de ver as crianças a ir para a escola. Então, é uma situação muito, muito própria, muito, muito pessoal. O governo fez a sua parte. Tomou as medidas com resultados que nós vamos avaliar depois, os relatórios, para também falarmos dos números e não sei o quê. Mas agora a responsabilidade eu sinto que está totalmente nas mãos de cada um. Cada pai tem que ter a responsabilidade de saber se vai mandar, está a correr um risco. Se não mandar, também está a correr outro. É a questão da segurança, a educação contínua, da questão de biossegurança em casa. Eu acho que é chegado o momento de nós aferirmos a nossa responsabilidade real na luta contra esse vírus. Eu penso assim, desta forma.
Pois é, e é assim que vamos para o segundo tema desta noite. Tem que ver com a vandalização de bens públicos que tem, de resto, causado muitos prejuízos ao Estado. O Executivo promete reforçar o combate ao furto e vandalismo de equipamentos públicos, com a aplicação de sanções mais severas contra os infratores, dada a gravidade da situação. Mais de 1000 apartamentos foram, ou melhor, apreendidos pela PGR, estão a ser vandalizados no Quilamba, isto para dar apenas um exemplo. E começo precisamente por si, Tânia, como entender esta onda de vandalização de bens públicos? É uma situação preocupante, mas também não é novidade. Nós conhecemos bem os fatores motivacionais. Primeiro, dependendo da situação jurídica desses apartamentos em particular, eu acho que a responsabilidade, como se apresenta o tema, eu acho que não é necessariamente da PGR, não é? Primeiro, porque repito, dependendo da situação jurídica do suposto arresto, não é? Se já está entregue ao Ministério das Obras Públicas, que devia, em coordenação com a Polícia Nacional, garantir a segurança dos imóveis, então eles têm que ter uma responsabilidade maior para evitar ou para a resolução deste problema. Mas, na verdade, essa questão levanta mais uma vez a problemática da inércia, do excesso de burocracia que existe nas nossas instituições. A própria Justiça, falo já PGR por enquanto, que tiramos uma certa culpa de forma inicial da nossa análise, conhece bem as necessidades das famílias angolanas, afinal de contas não é uma instituição à parte. O sistema jurídico, no cômputo geral, não é um corpo fora dos problemas sociais que nós vivemos. A questão da habitação em Angola é muito séria. É muito séria. Eu uma vez falei aqui e repito, nós temos casais a viverem na casa dos sogros, já têm filhos, fizeram seus filhos, que já estão a fazer também filhos. Quer dizer, ele é já neto na casa do pai. E não conseguiu ter um terreno, e se tem um terreno, não conseguiu erguer as paredes. Isso para dizer que são 3 famílias ou 3 gerações na mesma residência, não por vontade, mas por incapacidade. Então, como é que nós vamos ter 1108 apartamentos fechados esse tempo todo, sem conhecermos de facto qual vai ser o destino? Para dizer que eu, Tânia, acho que a própria Comissão de Recuperação de Ativos ainda não tem um plano inteligente, um plano execuível para o usufruto inteligente, repito, dos imóveis ou dos ativos apreendidos, para não restringirmos a nossa abordagem só nesses imóveis. Porque se tivesse um plano de inclusão, um plano de satisfação final do cidadão, em particular, que a responsabilidade de proteção social é toda do governo, o governo angolano tem toda a responsabilidade de garantir habitação e proteção social às famílias, tinha que se criar uma política maior, menos burocrática para a resolução desses problemas. Se já é do Estado, se já ficou privado, criar já uma forma de distribuição. O Estado não tem que ficar mais com encargos, por exemplo. Esses apartamentos no Quilamba, muitos deles ainda têm problema de infraestruturas por concluir. Não tem água, não tem luz. O Estado não precisa ter que pôr mais a mão no bolso para gastar. Se vender os apartamentos a um preço condigno, na condição que o apartamento está, as pessoas que às vezes até têm recursos para adquirir por forma de concursos públicos, é óbvio, o concurso para a candidatura da habitação, vão, por seus esforços próprios, dar finalização desse trabalho, mas vão ter um apartamento, vão ter uma casa para albergar a sua família. Nós também, o nosso sistema, cria essas condições para, no final, culpabilizar o cidadão. Ok, eu não compactuo, não acho uma atitude certa nós vandalizarmos o bem público. É sempre bom tu conseguires as coisas de forma legal. Vamos sempre apelar a isso. Mas o governo cria situações para levar o cidadão a fazer estes atos. Maricel, o facto de grande parte desses imóveis apreendidos pela PGR estarem fechados, muitos deles até abandonados, tem sido isto propicia de alguma forma que haja esses atos? Sim. E digo sim porque a Tânia, em parte, quase que foi no detalhe do que nós temos estado a vivenciar hoje nesta situação destes imóveis que foram fruto do arresto preventivo no âmbito do combate à impunidade e à corrupção. Mas dizer que concordo que deve haver celeridade na tramitação deste tipo de processos. Entendemos, sim, as dificuldades que os órgãos de justiça têm
para fazer com que esses processos caminhem de uma forma um bocadinho mais acelerada, mas ainda assim deve haver prioridades também em termos de tramitação dos próprios processos. Por quê? Porque há uma questão que é bem evidente, vou repetir, há uma necessidade premente de habitação a nível da população. E houvermos imóveis fechados durante anos, alguns estão concluídos, outros por concluir, é um bocadinho complicado. O fiel depositário foi o Instituto Nacional de Habitação, que me parece também não ter condições orçamentais para garantir a manutenção ou então a segurança mínima destes mesmos imóveis, porque se tivesse segurança não haveria essa vandalização. Daí eu penso que o Ministério do Urbanismo e Habitação deve, a montante, olhar para esta situação, junto da instituição que é tutelada por si, por este mesmo Ministério, que é o Instituto, de formas a analisarem a questão de que se não há condições orçamentais para que este património se mantenha na responsabilidade desse mesmo Ministério, que se passa a responsabilidade ao Ministério que tem o dever de controlar e de cuidar o património do Estado, que é o Ministério das Finanças. Mas o Estado não tem sabido proteger esses imóveis, cuidar desses móveis? Não, porque assim, desses imóveis? Primeiro, para haver vandalização, não há segurança. Nós sabemos que existem grupos organizados, cá em Luanda principalmente, que mudam de centralidade em centralidade, aproveitar ou vandalizar ou então fazer ocupação ilegal. Mas ainda assim, nós temos que tirar, em cada situação que vai acontecendo, temos que tirar uma lição para que situações do género não voltem a acontecer. Mas temos estado a notar que sucessivamente essas situações vão acontecendo e depois viemos nós publicamente lamentar essas questões, essa situação de ocupação ou de vandalização. Então aí é que eu digo, se o Instituto não tem condições, ou no cômputo geral o Ministério do Urbanismo não tem condições, passa esses meios ao Ministério que tem a responsabilidade de cuidar do património público. E aproveitamos também a apelar os órgãos da Justiça a que acelerem esse processo que tem a ver com esses imóveis, que tramitem esse processo em julgado, que é para então a nossa população poder ter acesso a estas habitações. Concordo com essa modalidade que a Tânia sugere, já aconteceu, o Ministério da Juventude e Desporto já há alguns anos o fez, haviam bairros da juventude construídos, alguns inacabados, e havia pela necessidade premente, os jovens pediam que não se importavam de receber as casas com o grau de execução em que estavam, o importante era fazer uma boa análise do grau de execução financeira para então poderem adquirir aquelas casas e eles poderem concluírem. Os apartamentos do Zango Zero, por exemplo, só para realçar, Sim. Maricel, foram completamente vandalizados, praticamente já não têm nada. Eu repudio. Quem vai lá morar terá de colocar tudo de novo. Repudio este tipo de ato pelos nossos concidadãos que têm estado a fazer, mas o Estado, é aquilo que estamos aqui a dizer, o Estado também tem que acelerar um bocadinho, e até porque ao acelerar, haverá de entrar, vai poder arrecadar mais fundos para o próprio Estado, que está a precisar nesse momento de receitas. Sim, de receitas para poder sustentar o nosso OGE. Então, se as casas puderem ser disponibilizadas às pessoas que precisam, vão pagar o IPU, vão pagar a mensalidade de forma regular, um ou outro pode ter uma oscilação, mas vão pagar de forma regular e é mais algum recurso que entra para os cofres do Estado. Então, daí a necessidade de haver alguma aceleração por parte dos órgãos de justiça, porque eu penso que é ali onde está a questão emperrada e também a questão de condições orçamentais para manter a segurança enquanto este processo não tramita em julgado. Clarice, de que forma o Estado deve, portanto, agir para travar essa onda de vandalizações que, de resto, está a acontecer um pouco por todo o país? É um assunto extremamente preocupante, sobretudo em relação aos imóveis, porque há uma falta gritante de habitação
como aqui já foi dito, e também sinto que há alguma desorganização ao nível da PGR, sobretudo ao Departamento de Recuperação de Ativos, porque entrou-se na onda do combate à corrupção, corretíssimo, estamos todos de acordo que, do ponto de vista da construção, houve muita trambiquice, pronto, era preciso pôr alguma ordem nesta situação, mas esta ordem que a sociedade estava à espera não está a acontecer. E então, dali, alguns indivíduos da sociedade estarem a vandalizar estes imóveis. Clarice, existe alguma possibilidade desta vandalização estar a ser levada a cabo por pessoas que terão perdido esses imóveis? Não, acho que não. Eu, um pouco por todo o país, não acredito muito. Eu acho que é mesmo parte da sociedade que já tem o mau hábito de poder vandalizar as coisas. Acho que tem de haver também algum controle destes imóveis, porque ficaram um bocadinho no terreno de ninguém. Portanto, ninguém está a controlar. Nós sabemos também os imóveis, se não forem habitados, eles vão ficar degradados. E, portanto, eu concordo quando se diz que devia haver alguma celeridade e devia-se efetivamente passar para a venda destes imóveis. Claro, deduzir aquilo que o comprador vai ter de colocar por ter sido vandalizado, mas o Estado ganharia efetivamente muita coisa e também o próprio Departamento teria um pouco mais de credibilidade no trabalho que se está a realizar. A minha percepção é que houve assim um impulsozinho no princípio desta situação, mas agora há alguma letargia e isso não está a ajudar o país, não está a ajudar o Estado e também não está a ajudar a sociedade. O combate à corrupção, nós estamos sempre aqui a dizer, e também a minha convicção pessoal, tem que ser um pouco mais agressivo, e se não for agressivo no bom sentido, em que a questão não pode retornar, não pode dar passos à retaguarda, portanto, digo eu agressivo no bom sentido. Sentimos que não há da parte do Departamento da Recuperação de Ativos muitas pernas para andar. Que se organizem um pouco mais, que se lhes seja dado também, de facto, esta capacidade de poder trabalhar. Nós sentimos, num dado momento, que eles diziam que não tinham muitas condições, não tinham recursos humanos e, portanto, tem que se potenciar também este departamento para que ele possa fazer um trabalho em prol da sociedade. E também esta recuperação para o lado do Estado. Os imóveis têm que ser ocupados. Tendo lá gente de uma forma legal, de certeza absoluta que esta vandalização vai, obviamente, diminuir. Suzete, o que é que sente quando passa pelo Zango Zero, pelo KK, pelo Quilamba e vê os apartamentos fechados e todos eles vandalizados? Sinto alguma tristeza, porque foram construídos para o povo, para todos nós, não é? Para as pessoas terem acesso à habitação, porque nós, com a guerra, ficamos sem habitação. Portanto, não foi fácil, porque houve sempre uma vontade de destruir tudo o que estava construído durante a guerra. Acho que é muito triste ver, mas também estavam em nome de pessoas, erradamente, e não é fácil organizar esse trabalho. Portanto, não é de um dia para o outro que se consegue identificar prédio a prédio, andar a andar. É um trabalho muito... As pessoas não fazem a mínima ideia de organizar 1.100 e tal prédios para apartamentos para colocar à venda. Não é fácil. Mas à medida que se foi identificando a titularidade dos mesmos para então parar na mão da Comissão de Recuperação de Ativos, podia haver
possibilidade de fazer um trabalho conjunto. Porque a investigação foi feita, os dados foram entregues a quem de direito, a análise foi feita, porque eu não acho que a comissão chegou, apropriou-se até o DACA. Esse processo é inimaginável, certo? Houve uma tramitação. Indícios. Não, mas também tem que ver em que sim. condições estão os apartamentos, Não, não é? se estão a ser vandalizados, se as pessoas conseguem Não, agora entrar... estão a vandalizá-los. Não. Porque há grupos Suzete, a questão aqui é a seguinte, os apartamentos estão aí. Nós, por exemplo, agora não está a chover. Para Luanda é um caso de sorte. Porque se começar a chover, nós já sabemos o que é que temos na rua, não vamos aqui levantar a questão do lixo, temos medo, vamos todos orar para que as chuvas não comecem a cair. Mas nós temos muitas pessoas a viverem nas zonas de risco, por razões que nós também já debatemos aqui. O que é que tem que acontecer? O Estado tem que criar... O Estado, não é por vontade, é mesmo necessidade, porque ninguém tem vontade de meter a sua família em risco e vai pegar no seu parque de dinheiro que conseguiu já da forma que consegue para construir naquela condição. Isso não é discutível aqui. O que eu quero dizer é a responsabilidade do Estado, antes mesmo só de apreender, que eu não digo que é um processo, não estou aqui a minimizar nada, é garantir condições de habitação, é garantir uma qualidade de vida melhor às populações. E eu acho que esses apartamentos, quando foram projetados para serem erguidos, era sobretudo para responder a esta necessidade. Ficou na situação que se ficou, nós hoje já temos conhecimento de como é que eles foram assambarcados, feitos com dinheiro público, foi para a esfera privada, agora o Estado recuperou, não precisa guardar. Até isso até não é... tudo bem que não vamos aqui comparar, por exemplo, com guardar um negócio como tomate, nem apodrece, mas as casas também podem depreciar-se, não é? E nós temos quando não estão habitadas, ficam bem degradadas. Não estão mas a questão aqui, mês a Suzete, a questão aqui é o Estado primeiro tomar medidas urgentes para salvaguardar as famílias que estão nas condições de risco, sem olhar a muitas outras situações. Tem os apartamentos em sua posse, tem certeza que foram construídos com os fundos públicos, está recuperado, cria rapidamente. Nós temos, condições para serem entregues. O Estado não precisa guardar mas aquilo. Isso não se faz de um dia para o outro, Tânia. Mas também isso ninguém pede tempo. que seja... Não, mas já leva tempo. Naqueles prédios, muitos daqueles prédios apartamentos estão degradados. E depois há uma área que não terminaram, como sabem, não é? Mas nós já falámos sobre isso. Olha, quando tiraram, na altura do assentamento, quando se tirou as famílias da Ilha de Luanda, da Chicala, aquilo é um caboclozinho que fizeram, não é? Com um quarto e sala, foi entregue a famílias extremamente numerosas. Isso para dizer que a questão inacabada é um não problema. A partir do momento em que nós sabemos que as pessoas que até ocupam fazem obras de melhorias, muitas delas têm condições, não para comprar a pronto, não é a cabeça, como se diz, mas pelo menos para conferir condições mínimas para poder estar habitável. O Estado ganha algum, fazendo uma venda justa, na condição de habitação social e salvaguarda o bem-estar das famílias. Isso é que é importante. O resto é mesmo o resto, neste assunto. Sem dúvida, mas a Tânia sabe que no Quilamba já há muito tempo que há problemas desses, de assaltos, dos carros. Há situações que as pessoas acordam de manhã e não têm pneus. Portanto, o que é que isso tem a ver com a ocupação dos 108 estou a falar de vandalização. apartamentos? Estes problemas vêm já há muito tempo. E agora há grupos preparados para o fazer. Porque roubam os materiais. A partir do momento em que o cidadão sabe que há grupos, aliás, sabe que foram apreendidos agora contentores com materiais nossos a passarem por lixo para serem exportados com grupos de estrangeiros, com angolanos. Portanto, essa vandalização é preparada, é um esquema de empresários que estão por trás para ir buscar os materiais que valem dinheiro. Compreende? Mas então, assim, mais uma razão há que o Estado, efetivamente... Para que haja... Há que o Estado... Para que haja por exemplo, o Quilamba tem muitas câmaras, não é? Mas nas estradas principais. Deviam colocar mais câmaras, não é? Naquelas zonas. Porque aí talvez se conseguisse descobrir e apanhar quem está a vandalizar. Mas, Suzete, porque quem o está a fazer é por mal. Colocar mais câmaras significa mais custo para o Estado. Não, isso é uma falta de sentido de cidadania muito grande. Mas a falta de sentido, eu acho que o sentido de cidadania é nós pensarmos em salvaguardar as famílias que estão na condição vulnerável. Não adianta, ninguém ganha, nem o próprio Estado consegue ganhar alguma coisa, tendo esses apartamentos nas condições em que estão. Nem o próprio cidadão também consegue ganhar alguma coisa, saber que está numa condição precária. E tem possibilidade, o Estado pode muito bem
Estamos a falar da possibilidade de albergar 1.108 famílias. Sim, mas não se alberga famílias de um dia para o outro em apartamentos que estavam fechados Mas, há filha, imenso tempo. estão fechados há quanto mas tempo? isso é assim, Não é? assim, Há quanto minhas tempo colegas, estão fechados? gostaria só de dar aqui o meu contributo. Claro, gostaria de por dar isso aqui- mesmo é que eu acho que essa questão é mesmo uma desculpa que Eu gostaria de dar aqui o meu colhe. contributo. Eu não estou a dizer Eu penso que é uma desculpa. Sim, não, tem estado, é a realidade. Nós caminhamos É a durante muitos realidade. anos, durante muitos anos na questão da burocracia. E é aí onde eu, quando fiz a minha intervenção, disse que se esta questão do arresto preventivo está em sede de justiça, há grande necessidade de se acelerar esse processo de forma a que ele transite em julgado o mais rapidamente possível, para então se poder fazer a disponibilização desses mesmos meios. Claro. Porque assim, quando se abre vender um ou concurso oferecer. para a entrega de imóveis, é rápido. Há pessoas até que dizem que em menos de 1 hora ou de 2 horas já não conseguem inserir os dados no sistema. Fazer a candidatura. Sim, fazer a candidatura, porque aquilo é sentido, muita gente, a demanda é tão grande, Claro. de forma que congestiona até muitas das vezes o sistema. Então, continuarmos a manter estes imóveis aí fechados não é a melhor medida. Não é a melhor medida. O que deve haver é celeridade no tratamento deste processo para que estes imóveis possam ser entregues à população, concorrendo, né, de forma óbvia, não entregue De mão beijada. de mão podemos beijada. assim Sim, dizer. sim. Esta é uma questão que eu penso que nós devemos... E também chamar a responsabilidade ao Instituto, que é o fiel depositário. Enquanto não tramitar em julgado, enquanto não se puder disponibilizar esses meios, tem que haver condições de segurança para evitar que situações do género continuem a acontecer. Obviamente. Porque não é o primeiro caso. Nós aqui no painel já falamos várias vezes de situações do género que vão acontecendo de centralidade em centralidade. Então, o que é que nós estamos a tirar de positivo ou de negativo do que está acontecendo no passado? Nós não podemos estar sempre a repetir as mesmas coisas, cometer os mesmos erros. Temos que caminhar e para frente, mas para frente da melhor maneira possível. Agora, acho que eles pelo que estão estamos a ver, penso que trabalhar continuamos nisso. empurrados ou estagnados nas situações que penso que há 3 ou 6 meses atrás nós falamos de Viana, falamos de outras centralidades e agora está a acontecer no Quilamba. Se continuamos com a burocracia, essa situação vai continuar. E o que é que vai acontecer? As pessoas vão vão adquirir as residências, porque também não podemos pedir agora que o Estado tenha que injetar dinheiro ali, que é para poder recuperar aquilo. A forma viável como nós nos encontramos nesse momento, em termos de condições financeiras, é mesmo depois fazer-se a distribuição conforme forma ela como sim, eles estão. conforme elas Mariceli, estão. nós vamos caminhar venda. para A um venda, rápido sim, a intervalo. venda. Voltamos já a seguir com mais temas para analisar esta noite. Até já. Uma vez mais, nosso muito boa noite. Bem-vindo à segunda parte do Política no Feminino. De resto, a duplicidade entre os políticos foi um assunto muito badalado esta semana. Levou aos telespectadores um debate sobre as candidaturas presidenciais versus dupla nacionalidade. Este é, de resto, outro assunto que vamos analisar. E começo precisamente por si, Maricel. É patriótico que alguém que queira ou que pretenda ser presidente da República renuncie à nacionalidade estrangeira um ano antes das eleições? Isso tem várias interpretações. O fator ter dupla nacionalidade, como um simples cidadão, não é problema. Um político que tenha dupla nacionalidade e que, durante algum tempo, sentiu necessidade houve a necessidade, pelas razões várias que temos estado a acompanhar a nível das redes sociais, de ter essa dupla nacionalidade porque representava o seu partido no exterior do país. A guerra terminou em 2002. Terminada em 2002, penso que houve tempo suficiente, estamos a 18 anos de paz, teve tempo suficiente de renunciar à sua candidatura, à sua... Nacionalidade. A nacionalidade adquirida. Uhum. Foi deputado da Assembleia Nacional,
não renunciou como representante legítimo do povo. Foi presidente da bancada parlamentar do seu partido, não renunciou. E quando concorre às eleições presidenciais do seu partido, que penso que também não o fez de forma voluntária. Por quê? Porque houve denúncias. Se nós acompanhamos a quando da campanha eleitoral dos vários candidatos, jornalistas que foram fazendo circular a nível das redes sociais, denúncia pública de que o candidato em causa tinha dupla nacionalidade. Como é que estava a concorrer às presidenciais no seu partido, que depois, a posterior, podia ser candidato a presidente da República. E então, aí, renunciou à sua candidatura. Agora, eu vou dar aqui um exemplo, fazendo assim uma analogia. Há um líder peruano, Alberto Fujimori, ex-presidente do Peru, que tinha dupla nacionalidade, ele era peruano e japonês. Foi presidente da República. Quando foi indiciado no decorrer do seu mandato, foi indiciado por crime de corrupção e traição à pátria. O que é que ele fez? Pegou e foi embora para o Japão, né? Porque ele tinha dupla nacionalidade. Há esse risco que se corre. Em segundo lugar, eu penso que também, pela pergunta respondendo à pergunta que me formulou, assim, em termos morais, deixa algumas dúvidas. Por quê? Eu já estive a narrar, não é? Que houve tempo suficiente para desfazer-se dessa mesma, abdicar desta dupla nacionalidade, ou dessa nacionalidade adquirida. Como é que justamente a faltar um ano, ou então agora como nas vestes de provável candidato a presidente da República, renuncia à candidatura? Eu sou livre de pensar que este líder amanhã poderá, caso não seja eleito ou o próprio partido não o indique como o legítimo candidato às presidenciais, pode voltar a adquirir a requerer a nacionalidade que hoje está a abdicar. Que objetivos tem ao fazê-lo justamente nesta altura? E depois, as pessoas nós estamos a levantar muito essa questão, mas com muita vitimização. O presidente Zé Eduardo dos Santos, então presidente da República de Angola, durante muitos anos foi criticado, foi apontado como estrangeiro, como santomense, algo que até hoje não se conseguiu provar, que é santomense ou que era santomense. Era um discurso oficial da UNITA. Penso que vão deixar de usar esse discurso agora, por quê? Porque está a acontecer, como se diz, né, quem aponta o dedo do outro, este dedo também depois é apontado assim. Ou está a acontecer, infelizmente, ou felizmente, não sei, com o líder desta mesma filiação política, então há vitimização. Há dados também que vão levantando de que não há líderes históricos do MPLA que, quando estiveram na altura da guerrilha nos países vizinhos, a nível da África, também obtiveram a dupla nacionalidade. Não aconteceu. Naquela altura, o que aconteceu foi esses países atribuíam passaportes a esses nossos camaradas para poderem desenvolver o seu trabalho político e diplomático ou circular nesses mesmos países. E isso não aconteceu apenas com o MPLA. Aconteceu também com a UNITA. A Côte d'Ivoire, pelo menos é um dos países que eu sei, que também atribuiu passaportes a líderes ou figuras emblemáticas, né, da UNITA, para então poderem fazer o seu trabalho na Côte d'Ivoire. Então, este discurso, e depois, isto é um tema profundo, tendo em conta o exemplo, por exemplo, que eu dei, né, desculpa a redundância, deste presidente do Peru. Quer dizer, aí onde é que está o patriotismo? Eu acho que isso é uma discussão que deve ser uma discussão profunda. Nós não devemos ter receio ou dificuldade de abordar esse tipo de tema. Isso é um tema de cidadania. É um tema de cidadania. Até que ponto eu amo a minha pátria?
até que ponto eu tenho segundas intenções, né, ao ascender ao cargo de Presidente da República? Será que eu vou realmente defender os interesses dos meus concidadãos? Vou responder àquilo que são os anseios da minha pátria de naturalidade? Ou vou defender interesses inconfessos? Isso fica o ponto de interrogação. E é por isso mesmo que eu passo a mesma questão aqui para a Clarice. É uma preocupação muito grande que o MPLA tem neste momento. Também, de facto, em 2022, nós, próximo ano, teremos eleições e sente-se que o MPLA está muito tremido com esta questão, com a eleição que a UNITA teve do presidente do partido, Adalberto Costa Júnior. E quando é o próprio birô político do partido no poder, que tem, aliás, como disse, alguém que colocou na internet a dizer que há um bilo entre a UNITA e o MPLA em relação à dupla nacionalidade e o MPLA está a ganhar. Mas há este bilo, na sua opinião, houve este bilo, há o este MPLA bilo, está Clarice. Não, isto é o que diz a população. Portanto, Adalberto Costa Júnior nasceu nos Xingens, tem nacionalidade angolana. Isso é sabido. Nacionalidade angolana. E a nossa... todo aquele coordenamento jurídico angolano não põe em causa a questão da nacionalidade adquirida. Não põe em causa... Eu posso aqui ler os artigos não, todos para concorrer a Presidente da República, põe em causa, sim, senhora. A nacionalidade adquirida, não. Artigo 110 da nossa Constituição põe em causa, sim, a nacionalidade adquirida. O artigo 110, aconselho a minha colega a ir buscar... Não, está aqui. Sim, senhora. O artigo... Quais são as condições em que dão a inelegibilidade do candidato, de quem pretende concorrer a Presidente da República. O que é que dá, qual é o artigo da nossa Constituição? Artigo 110, a linha A, está indicado como primeira situação de inelegibilidade. Cidadãos que sejam titulares de alguma nacionalidade adquirida. Titulares, acho que este português está muito bem posto. Cidadãos titulares. E ele, de facto... Sim, ele abdicou. Teve, mas aqui disse que... Mas o porquê que tinha que ser justamente à porta e não foi antes? Quando é que foi? Estamos a 18 anos de paz, teve tempo suficiente para o fazer. Por que só agora? Como é que é dizer? Por que só agora? De facto, a UNITA escolheu muito bem Adalberto Costa Júnior pela popularidade que tem e pela forma como está a mexer com o birô político e toda a gente afeta o MPLA. Isso é uma questão da UNITA, a popularidade na UNITA. É Angola. Não podemos, não vamos medir. Quando Desculpa. fala que... Não, desculpa, eu não concordo que a Adalberto Costa Júnior tem maior popularidade que o presidente do MPLA. Duvido. Você é militante, não tem mesmo que duvidar. Mas isso vamos ver em 2022. Isso sim, vamos assustar, já está. Vão gostar. Vamos assustar, já está. Vocês vão ver. Pode continuar o seu raciocínio. Vão gostar. Portanto, esta questão que foi posta aqui pela Maricel não colhe, porque o 110 mesmo, acho que ela só ouviu a parte da inelegibilidade. Em relação à elegibilidade, a Constituição da República de Angola diz que são elegíveis ao cargo de Presidente da República os cidadãos angolanos de origem, com idade mínima de 35 anos, que residam habitualmente no país há pelo menos 10 anos e se encontrem em pleno gozo dos seus direitos civis, políticos, capacidade física e mental. Está claríssimo. Sim, mas agora eu pergunto, e porquê que renunciou? E porquê que justamente numa altura... Não, é assim, não é o MPLA, não é o MPLA, porque quando apareceu a primeira denúncia, quando apareceu a primeira denúncia, estão muito atentos. nem foi
de vida do internamente. MPLA. Foi internamente que tornou- na Sim, UNITA. foi internamente na UNITA, não foi internamente. MPLA. Maricel, deixa-me estender aqui a conversa à Porque a UNITA é um Suzete. partido de- Não, eu Sim, não acabei. não, mas acabou. essa questão não foi Pronto. levantada pelo Então, MPLA. Foi pode acabar. internamente na Maricel, UNITA. vamos deixar que a Clarice Sim, termine, porque eu quero ouvir a opinião também aí da Suzete. Clarice, pode Sim, não, então concluir. privatizar o berro Pode concluir o seu A raciocínio, UNITA Clarice. não esconde as suas Vamos deixar a questões. Clarice Portanto, tudo concluir. é debatível, é discutível, por isso é que também as companheiras de painel, de facto, tiveram esta oportunidade de acompanhar e também de estar de acordo com aquilo que se passou internamente Mas na que se UNITA. tornou público. Qual é o problema? Absolutamente nenhum. A UNITA não tem nada. A UNITA é um partido político para o Não cidadão. podemos ter Portanto, dificuldade de debater esse tipo de assunto. Aqui não há questões para Maricel, não há questões assim para a esconder. Clarice não termina o Ela raciocínio, está a ver depois ainda eu no tenho que compêndio, estender ainda não está- não a chegou à conversa questão. às outras duas painelistas, que eu ainda não ouvi a opinião delas a respeito, Clarice. Enquanto Ela está à procura, eu Mas ouço também ela quer rapidamente. procurar devagar. Pode procurar devagar. Suzete, então. qual é a sua opinião a Vou pegar respeito? aqui nas palavras da nossa colega. Qual delas? Consigo. Ah. As suas palavras. Maravilha. O engenheiro Adalberto da Costa Júnior renuncia à nacionalidade portuguesa porque houve um grupo dentro da UNITA que o forçou a fazê-lo. E há aqui um problema que eu vou pôr. Quando uma pessoa tem nacionalidade de outros países, não é? Ou de duas pátrias, não é? Deve obrigatoriamente... Como a dona Suzete tem. Com muita honra. Sim, senhor. Sim, senhor. Com muita honra. É um direito que eu tenho. Como qualquer cidadão tem direito. Como a dona Por Suzete também casamento, tem, em serviço. por consanguinidade e assumo. Nunca escondi a minha Então nacionalidade. falo primeiro para si. Pela minha Pela mãe. sua condição. Não, mas estamos ela não é aqui. candidata Eu não sou à- candidata, Não sei. nem sou política. Eu não faço parte nem faço. Eu não tenho. podemos fazer ataques Vou-lhe diretos. explicar o seguinte. Não, Eu não não, tenho vamos analisar a aspirações no ponto geral. a ter cargos políticos. Nunca tive. Eu trabalho. Vamos deixar a Suzete todos os falar, senão não dias nos entendemos. E tenho duas pequeninas empresas que vão trabalhando devagarinho, pois a crise é muito grande, e trabalho num grupo grande em Angola. Portanto, não tenho aspirações políticas. Sou, efetivamente, militante do MPLA. Irei ser até morrer. Portanto, não vamos confundir a minha vida privada com a vida de um político que se expôs desta forma como o engenheiro Adalberto da Costa Júnior se expôs. Ele tinha obrigatoriamente que ter lealdade para com as duas pátrias. Então, oportunisticamente, ele foi oportunista, um grande oportunista, que, à boca das eleições da UNITA, porque ele aspira a ser presidente da República de Angola... Com todo o direito. Eu não interrompi quando falou. Ele aspira a ser presidente e abdicou da nacionalidade portuguesa como se fosse um lixo. Eu não concordo com isso. Acho que foi uma estratégia dele errada, porque amanhã ele também pode fazer com Angola, como alguns militantes da UNITA fizeram em 92, que eu vi, no aeroporto, a erguerem os seus passaportes portugueses para fugirem de Angola. Portanto, já há reincidências na UNITA neste aspecto. Então, acho muito dúbia esta situação em relação ao engenheiro Adalberto da Costa Júnior. E gostaria depois de ver se após as eleições, quando ele perder as eleições, porque ele não vai ganhar as eleições, porque a UNITA não engana os angolanos, já enganou muito, mas não vai enganar, e nota-se pelo que tem-se passado nestes dias nas redes sociais, porque a UNITA impera sempre o ódio e o racismo. Impera sempre. Eu vejo jovens da UNITA que vêm defender o engenheiro Adalberto da Costa Júnior, mas impera sempre o racismo, o ódio, o partir, o matar e por aí fora. Eu quero ver se o engenheiro Adalberto da Costa Júnior, quando terminarem as eleições, quando perder, se vai outra vez buscar a sua nacionalidade portuguesa, como os outros fizeram. Esta é a minha opinião.
fico por aqui. Tânia, muito calada, É assim a que ouvir com bastante atenção. Sim, Qual é a sua eu opinião? penso que é assim que eu devia estar também no programa passado, penso, né? Esse, na verdade, é um assunto muito grave, é um assunto muito sério, é um assunto que eu não tive no programa passado, não sei se eu diria inteligência ou hombridade de reconhecer a profundidade do mesmo. Obviamente, eu tive tempo suficiente de fazer uma séria reflexão no pronunciamento que fiz e eu acho que eu não fui muito correta com a minha profissão. Eu apresento-me aqui enquanto socióloga, certo? E a sociologia não ensina os seus técnicos a questionar o patriotismo de ninguém. Não ensina, sobretudo, os seus técnicos a questionar a angolanidade de alguém, como eu fiz com o líder do partido da UNITA. Eu penso que aqui eu não fui muito correta, não é? Não fui muito correta. Mas, no entanto, as consequências da forma que as minhas colegas, com todo o respeito que lhes é devido, tendem a levar o debate, isso já desde o programa passado, é muito perigosa. É muito perigosa porque nós, em África em particular, temos exemplos muito claros. E eu sou de um tipo de pessoa, não só pela academia, mas eu acho que as minhas colegas também têm essa capacidade de refletir os estragos que o debate nesta vertente excessivamente politizada e com o amor todo que se tem, já causou muitos estragos em países africanos. E eu não vou muito longe. Vamos falar um bocadinho da RDC, só para dar sustentabilidade à perigosidade do assunto que eu trago aqui. Joseph Kabila, filho, no caso, né? Também foi questionada a sua nacionalidade, por razões que as minhas colegas até já conhecem. Mas, no entanto, foi o mesmo Joseph Kabila que fez a vida negra a Moise Katumbi, um grande empresário. E aqui passa a publicidade, dono e presidente do glorioso TP Mazembe, né? Para quem acompanha o desporto, conhece bem este clube. Era tão somente o segundo homem mais importante na RDC. Não conseguiu candidatar-se às eleições, teve um tempo no exílio, teve a vida negra que teve, tudo porque a mãe, mesmo na qualidade de congolesa, que coincidentemente fez parte da família do reino Lunda no século XIV, né? Pelo estudo da linhagem. O pai europeu, judeu, então, obviamente, tinha uma tez de pele diferente da maioria na RDC. Essas e outras questões foram levantadas e, infelizmente, o candidato, com a popularidade toda que tinha e, se calhar, com ideias progressistas, boa para o desenvolvimento de um país vizinho, que a gente sabe da importância diplomática que tem com Angola, não se conseguiu candidatar. Quem fala de Moise Katumbi fala também do próprio Paul Kagame, apesar de toda a fama ou suspeita de ditadura, mas sofre também internamente com essa questão. E esses e outros problemas, também estive a ler um bocadinho sobre Idi Amin Dada, do Uganda. Eu não fui buscar exemplos fora da África para nós percebermos que esse debate nos atrasa. Eu acho que nós... Eu penso que sim. Esse debate... Calma, deixa-me só terminar o raciocínio, por favor. Quando eu falo esse debate, eu falo sobretudo a forma que as colegas insistentemente querem levar a abordagem. Isso é um atraso para os nossos 45 anos de independência. Não é minha opinião, Estamos colega. a falar de um assunto muito sério. Quando as colegas têm a oportunidade de emitir as suas opiniões, quer seja carregada de paixões políticas ou não, eu não as interrompi. Fiquei quieta, porque eu acho que o tempo de cada um deve ser respeitado. Eu, quando estou neste programa, eu falo simplesmente aquilo que vem daqui e aquilo que vem daqui. Eu não tenho influência, não consigo dar ouvidos aos demónios que ficam aqui a rodar nos meus ouvidos. Eu estou a ser responsável com as minhas afirmações. E fiz também... Só um minuto, por favor, estou a chamar a atenção para não ser interrompida e gostava mesmo que me ouvisse. No programa passado eu fiz por responsabilidade própria. Hoje estou a admitir as minhas falhas e gostava que os colegas aceitassem. Muito obrigada. Acho que não depende de nós aceitar, Tânia. O que tu disseste a semana passada, acho que isso é um posicionamento teu. Eu estava aqui à procura... Há uma questão muito rápida. Eu estava aqui à procura, porque eu tirar uma palavra, porque... Não, mas agora não lhe foi devolvida. Eu peguei o gancho da Tânia. Vamos desculpar. É assim, Tânia, tu fizeste um recorrido pela África, não é? Mas, normalmente, os nossos líderes africanos não se inspiram nos líderes africanos. Inspiram-se nos outros líderes a nível das outras geografias, quando digo Europa e África, Europa e América. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Se nós estamos a recuar, falar da América, que é uma das maiores democracias do mundo, Barack Obama, no seu segundo mandato, a quando da campanha eleitoral,
o Partido Republicano, de forma direta ou indireta, quase que pressionou o candidato Barack Obama a apresentar publicamente a sua certidão de nascimento para provar que não tinha dupla nacionalidade. Nós aqui em Angola discutirmos abertamente uma questão destas é uma questão que nós estamos a querer recuar. Nós não estamos a querer recuar, Tânia. Nós não estamos a querer recuar. Nós aqui nesta sala, várias vezes reclamamos da questão de muitos angolanos que fizeram investimento, que patriotismo é que têm. Tânia, não tem muita diferença. Não tem muita diferença. E a Clarice disse, estava em serviço lá fora, ok, esteve em serviço lá fora. A guerra terminou em 2002. Terminou em 2002, está aqui no país há 18 anos ou mais, ou menos, ok. Foi líder da bancada parlamentar da UNITA. Não rescindiu essa nacionalidade. Agora que quer se candidatar. É assim, eu não estou a falar, e a Tânia disse bem, que em outras palavras não é boca de aluguer. Eu também não sou, porque eu também tenho capacidade suficiente de analisar. Por isso é que aqui nós somos analistas e nós temos que investigar não só o que acontece no nosso país, mas o que acontece na região e a nível do mundo. Tânia, existem vários exemplos. Nós temos exemplo, por exemplo, do vice-primeiro-ministro da Austrália, que tinha também dupla nacionalidade, da Nova Zelândia. Quer dizer, existem vários exemplos. Sim, Marcelo. Não, Tânia, e estou a insistir nisso por quê? Porque tu vais buscar exemplos da África e tu sabes mais do que ninguém que Adalberto da Costa Júnior não foi aqui em nenhum país da África, que é para ir comentar um assunto qualquer da Angola, foi para o exterior do país, foi para a Europa, foi para outros países, filha, que não é África. Maricel, o nosso não debate se inspira nos líderes africanos. Maricel, o nosso debate, atenção, o nosso debate não precisa ser desviado. Nós não estamos a chamada de atenção que lhe faço... Não estamos a chamar atenção. Por favor. Sim. Não, eu falei chamada de atenção porque quando fui interrompida tive que o fazer. Atenção, amadas colegas. Aqui ninguém está... Eu quando quero falar alguma coisa, eu penso que eu tenho tentado ser, e vou ser direta, sempre. Se eu quiser dizer que eu não sou bocador, eu falo com as minhas palavras, não sou mulher de rodeios. Um ponto. Ponto a seguir. Eu só acho que o debate, se tiver que ser levantado, está a ser mal direcionado. Do teu ponto de vista. Então, mas isso é um programa de opinião. Cada uma de nós fala o que pensa. Nós podemos... Como é que podemos direcionar, então, as colegas estão a fazer o exercício conforme estão a fazer por razões políticas. A gente ouve a Clarice a falar, vamos ganhar, vai gostar, vai não sei o quê. Eu acho cidadã angolana, qual é a sua opinião? A opinião já foi emitida. Eu acho que nós temos muito mais a ganhar se fazermos uma elevação mais inteligente, um debate mais inclusivo e menos ofensivo, não é? Ou menos... Eu não gostava, muito sinceramente, quando chegar um momento, vai chegar um dia, não sei, de me candidatar às presidenciais, se eventualmente tivesse duas nacionalidades, que isso fosse impedido, desde que a nossa Constituição não me impeça, ok? Se todas as coisas que estão na nossa Constituição, todos os meus direitos forem salvaguardados, eu não estou a tentar os nossos cidadãos, tudo bem. Se não, tudo bem. Agora, pessoalizar o debate, conforme nós tentamos fazer no programa passado, por isso é que eu faço aqui meia culpa e digo que não fui muito correta. Porque nós, para além de tudo, somos também pedagógicas. Criar uma forma de discutir esse assunto com educação, com moral, é possível. Mas estamos a fazê-lo, Mas Tânia. nós estamos com educação. Estamos a fazê-lo com educação, Tânia. Não. Estamos a fazê-lo com educação, ninguém está a faltar respeito. Eu posso acabar o meu raciocínio? Pode acabar o raciocínio. Clarice, tem a falar. Pode acabar. A Constituição. Pode acabar o seu raciocínio. Tem todo o direito. Eu, de facto, acho que a Tânia está a ser correta, tem que ser entendida neste sentido, porque antes de nós começarmos com o nosso debate, eu aqui disse que recebi muitas indicações em como o programa não tinha sido muito bom. Portanto, reconhecer isso acho que é de uma certa
elevação. Agora, nós dependemos da nossa Constituição. Podemos aqui dizer alguma coisa ou outra que nem sempre as pessoas estejam de acordo, mas do ponto de vista jurídico-legal, do ponto de vista de estar e de fazer as coisas, nós dependemos da nossa Constituição. E a nossa Constituição, no artigo 9, diz que, em relação à nacionalidade, é cidadão angolano de origem o filho de pai ou de mãe de nacionalidade angolana, nascido em Angola ou no estrangeiro. Portanto, independentemente da consanguinidade ou do sítio onde nasce, ele é angolano. É interessante que também a lei da nacionalidade, que é a lei 2/16, faz o enquadramento legal da nacionalidade e também no artigo 9, foi aquela passagem que eu já li, da nacionalidade. Também, onde é que está aqui o artigo 9? Onde aparece aqui, meu querido artigo 9? Teve tempo para... Não, está aqui o artigo 9. Estamos a nos centrar muito na nacionalidade. Não. Eu acho que a nacionalidade não é o cerne da questão. O cerne da questão é candidatura às presidenciais. Embora seja o verso... Posso acabar? Sim, posso pode. acabar. Mas estamos a nos centrar muito na nacionalidade. Pois, o problema não é nacionalidade. 9, conjugado com o artigo 9 também da Constituição, diz que é cidadão angolano de origem, o filho de pai ou de mãe de nacionalidade angolana, nascido em Angola ou no estrangeiro. Portanto, nós temos aqui tanto a lei da nacionalidade como a Constituição da República de Angola. Agora, o artigo 32 da lei da nacionalidade diz o seguinte: não é reconhecida nem produz quaisquer efeitos na ordem jurídica interna angolana qualquer outra nacionalidade atribuída aos cidadãos angolanos. Portanto, não produz. Na ordem interna angolana, acho que este artigo é completamente compreensível e nós temos de nos guiar pelas leis, né? Pela Constituição e pelas leis. E aquilo que a nossa Constituição diz é aquilo que a lei da nacionalidade diz. Havendo conflito entre a nacionalidade angolana e uma nacionalidade estrangeira, isso não produz efeito nenhum. Não deixas de ser angolano de origem, não é? A questão não é esta. Não. Mas existe... Filomena, sim. a questão em discussão, ninguém tem dúvida de que Adalberto da Costa Júnior é angolano. Nós não estamos a discutir naturalmente, isto. não é? Nós estamos a discutir o ter renunciado à candidatura, à nacionalidade adquirida na altura em que se candidatou a presidente da UNITA, e tendo em conta a nossa Constituição, poderá ser candidato às presidenciais no nosso país. Isso é que é a questão em discussão. Não é que nasceu no Xingenja, que nasceu no Bailundo. Não, isso não é o problema. Porque ele é angolano. O problema é a questão que ele é angolano. Ele é angolano. O que se coloca aqui, Mas a questão como foi colocada, foi o oportunismo. A questão como foi colocada foi: como é que um candidato, a menos de um ano das eleições, renuncia à candidatura, à nacionalidade adquirida? E aí eu respondi como respondi. A pergunta foi clara. Não me perguntaram se ele nasceu no Xingenja ou não. Não tem nada a ver. Eu respondi em função da pergunta que me foi feita. A Constituição e a lei da nacionalidade são claras. Isso não tem problema absolutamente nenhum. A não ser que tenha problema para o Bureau Político do MPLA e para Maricel. Não mas tem para ordenamento... Tem para a UNITA que levantou a questão primeiro. Mas, Suzete, a UNITA está tranquila, com o seu presidente também muito de tranquila. Angola termos A um UNITA está candidato tranquila. com dupla nacionalidade de chegar ao poder, ou existe esse risco de termos um candidato de dupla nacionalidade em Angola a chegar ao poder, ou o Tribunal Constitucional está atento a estas situações? Não permite, porque depois, então, até vou dar uma explicação muito simples. Suponhamos que a Lia Tânia candidata-se a presidente, tem dupla nacionalidade. Um dia. Suponhamos. Eu vou dar um exemplo muito simples. Um dia a Tânia candidata-se e ganha as eleições. Vai chegar este dia. Depois tem uma nacionalidade, que é a nossa angolana, e depois tem a originária, e tem uma francesa, ou americana, ou turca, seja o que for. Como presidente, se houver um problema entre os dois países,
De que lado é que a Tânia vai estar? Se vai É colocar. este exemplo simples que o povo tem que perceber. É claro. Porque não vai. De que lado é que vai estar? Tânia, vai quer estar responder? do Já lado que- da outra nacionalidade ou da nacionalidade É um angolana? exemplo, e a Tânia disse que sim, assumidamente, que talvez um dia, talvez aproveitasse aqui. Não, Também mas como ainda falou muito pouco sobre este percebeu, assunto e Tânia? meteu emissões. Eu queria... É esta simplicidade. Por favor, Sim, dê-me só o povo licença. perceber. Aqui faltou-me um aspecto que foi levantado na sexta-feira passada, na Politicano Feminino, em que a Filomena dizia que o presidente da UNITA tinha sido convidado Bom, este e que ele não aspecto veio. foi na sexta-feira passada. Sim, e nós estamos hoje, na sexta-feira, não, estamos a e discutir é falso, hoje porque ele o nunca assunto foi convidado pela TPA. desta Era só para sexta-feira. pontuar esta Continue questão. a sua opinião, Nunca foi Suzete, convidado. por favor. Portanto, Pode continuar. isto é uma violação grosseira. Tem que haver o direito... Pode, sim. Então, esta explicação simples para as pessoas perceberem porque é que nós estamos contra. Naturalmente que e eu não também vou gostaria aqui de dizer, referir o seguinte. em que Nós quem? circunstâncias o... Eu, por exemplo, estamos aqui, eu e Sim, sim, sim. e a minha colega. Sim. Uma das colegas do painel. Eu depois Eu- digo-lhe em que circunstâncias isso aconteceu. Claro que não vou fazê-lo aqui, porque não é este Eu também sei o que ambiente circunstâncias para o fazermos. Eu também sei. Mas Eu não também, fui convidado. eu, por por, favor. por exemplo, os militantes da UNITA, em relação a este assunto, estão caladinhos. Ninguém os ouve a manifestarem-se. Mas quando atingiam o presidente Zé Eduardo dos Santos, e também já tentaram atingir o presidente João Lourenço, João Lourenço, a acusá-los de que não são angolanos, Sim. que são são tomenses, que são não sei de onde, Congolês. e congolenses, são isso tudo, não é? Neste momento eles estão todos caladinhos. Caladinhos. Porquê? Porque sabem que houve um oportunismo do engenheiro Adalberto Costa Júnior. Epá, é um oportunismo, ele entendeu, e é uma aspiração que todos nós temos o direito de ter, de ser presidente. Só que quando ele... ai, meu Deus, está-me a faltar agora a palavra. Está a dizer tantas mentiras que até lhe faltam palavras. Não estou a dizer mentiras. Não, não Eu não está a dizer estou a mentiras. ofender. Não diga Desculpa, isso. senhora. Não está a Não, dizer não se trata mentiras. as Não diga pessoas isso. assim. Vamos nos Quando ele respeitar. abdica da Já lhe nacionalidade... pedi desculpas. Vamos lá, respeitinho, porque eu também estou a respeitá-la. Sim. Quando ele abdica da nacionalidade portuguesa, é uma semana antes do Congresso da UNITA. Pronto, foi um oportunismo Mas é uma que ele semana fez. antes das eleições Sim, gerais. porque foi forçado por uma ala Não foi interna forçado. da UNITA. Sim, isso é público, foi forçado, sim, a foi abdicar. forçado. Ele foi a correr a abdicar. E pronto, vai se candidatar. Vamos ver, é quando ele perder as eleições, se vai voltar a ir buscar a nacionalidade portuguesa. Também isso é falta de respeito. Claro. Não sabe se vai perder ou não. Quando se vai a uma disputa, pode dizer que não sei quem vai ganhar. Agora, quem vai Eu perder... acho que ele vai perder. Eu sou livre, Isso também é eu falta vivo de num respeito. país democrata. Não, isto é falta de respeito. É, sim, senhor. Não, isto é a minha opinião. Eu sou Aqui livre e não- vivo num país democrata que um presidente nos dá hoje a liberdade, nós nos podemos expressar. E eu posso me expressar sem ofender ninguém. Não estou a ofender ninguém. Tá, Mas também Como não acabou podemos- de me não ofender. podemos Eu ficar volto- tristes. Sim, sim. Que assim, eu digo, o MPLA, durante muitos anos... Clarice, o MPLA, durante muitos anos, ouviu discursos destes de que São Horrível. Tomense, agora também estão a querer Vai-te embora, que não és imputar uma angolano. nova nacionalidade ao presidente João Lourenço. Mas e nós é- ficamos esses anos todos em paz e serenos, ninguém gritou, ninguém reclamou. E então, Gritou, está-se a se discutir essa questão. E é o que eu disse bem. Não se está a dizer que Adalberto da Costa Júnior não é angolano, não nasceu no Obviamente. Xinjiang. Está-se a questionar o porquê de ter renunciado apenas depois de uma denúncia feita, porque não foi voluntária, depois de uma denúncia feita dentro do seu próprio partido. Maricela, Não, eu ia não, abrir não, um não, parênteses. não Eu só vou foi abrir um voluntária. parênteses e porque o momento assim o impõe e para que os nossos telespectadores não fiquem com a ideia de que realmente Adalberto Costa Júnior nunca foi convidado à TPA para vir à grande entrevista. Nós, inclusive, falamos com o Ministro da Comunicação Social, na altura era o Nuno Carnaval, para intervir. Interveio e o Adalberto Costa Júnior disse categoricamente que não viria à TPA e foi dar a grande entrevista ou uma outra entrevista a uma outra estação de televisão. É só para que fique claro, para que não induzamos os nossos telespectadores Não sei, a Muito obrigada.
Faz favor, Suzete. Eu terminei, portanto, terminei porque esta é a minha opinião e eu sou livre de dar a minha opinião. Eu vivo A Tânia está muito calada. Tânia, ainda não ouvi de chá. si a sua opinião realmente sobre esse... Não, eu já emiti a minha opinião. Eu acho que nós, sim, e porque estamos num país livre, podemos, sim, senhor, abordar essa questão. Só não gosto da forma que se está a levar a discussão. Eu acho que, é assim, com a idade que tenho, acredito ser a mais nova aqui no painel, obviamente, durante a minha vida toda, ouvi esse tipo de discurso. Não é? E não fez bem aos angolanos. Não foi bom para nós abordarmos dessa forma uma questão que é perfeitamente conversável. Não é? Desde o momento que a gente sabe que não é uma realidade isolada, não é uma novidade, de facto, para o mundo político em Angola, não é uma realidade isolada na UNITA. Os membros e militantes também do partido no poder, porque às vezes as pessoas pensam que em Angola só tem 2 partidos e por causa dessas situações é como se Angola só tivesse MPLA e UNITA, a fricção. E para não dar muita volta, eu vou dizer mesmo assim, a luta do MPLA e da UNITA nesses moldes, eu não me identifico com ela. Não é isso que eu pretendo para a minha juventude, para a nossa juventude, da qual eu faço parte. Eu acho que nós temos capacidade e inteligência suficiente de fazermos um debate construtivo. Porque todas as pessoas são úteis para uma Angola melhor. Eu prefiro olhar as coisas dessa forma. Não gosto dessa forma que se está a discutir a discussão. Não, mas me identifico mas com ela. nós não Estamos estamos a a dizer dizer com base na Constituição. Nós não Não, eu estou a dizer, Exato. eu, Tânia, não gosto da forma que está a ser conduzido Vamos as abordagens. precisamente falar sobre outro tema. Portanto, o Tribunal Supremo concluiu o interrogatório ao Correio Hilário Alemão. O Correio Hilário Alemão revelou que o Gabinete de Revitalização e Execução da Comunicação Institucional e Marketing da Administração, Grecima, foi obrigado a ceder às chantagens que custavam até 50 mil euros, feitas por órgãos de comunicação estrangeiros que tinham matérias contra Angola e seus dirigentes. E começo precisamente por si, Suzete. Como é que olha agora esse julgamento com as declarações agora do ex-governador do Banco Nacional de Angola, o Walter Filipe? Eu penso assim, a Grecima foi criada com uma boa intenção. Portanto, quando foi criado, a ideia era, efetivamente, utilizar aquela instituição para criar uma nova percepção de Angola. E todos nós sabemos que as empresas de comunicação estrangeiras cobram muito dinheiro para promover quer países, quer políticos. Portanto, todos os políticos usam essas empresas de comunicação. As declarações do Dr. Walter preocupam-me, porque o que ele fala é muito grave. É grave ele ter participado nisso, não é? E é grave estarem pessoas de nossa soberania envolvidas nestes crimes. Eu acho que a PGR está a fazer o seu trabalho. Hoje estão no tribunal e, se efetivamente usaram mal os valores, os bens, as pessoas serão punidas. Aliás, isto é uma promessa do presidente João Lourenço na sua campanha eleitoral. Campanha eleitoral, ele prometeu aos angolanos um combate a sério contra a corrupção. E este é mais um dos exemplos. Vamos deixar, então, a Justiça terminar com esse processo. Vamos ver o que é que vai resultar, mas esses pagamentos que que eles dizem que fizeram aos jornalistas ou a empresas de comunicação, isso todos os países fazem. Agora, vamos saber se efetivamente o fizeram. Não é? Mas cabe à Justiça descobrir a verdade e é para isso que eles lá estão. Não serei eu a decidir se sim ou não. Tânia, esses pagamentos feitos a jornalistas estrangeiros não pode ser entendido como
um esquema de descaminho de recursos, pronto, públicos, de dinheiro público? Eu gosto muito dessa questão, para dizer que são acusações muito graves. São acusações muito graves que vai fazer cair por terra a virem ser confirmadas, não é? Aliás, o processo todo, Gracima, esse processo, infelizmente, vai manchar aquele projeto utópico que fomos habituados a construir, né? A imagem do arquiteto da paz. Infelizmente, não sei se vai terminar ainda com aquela imagem que se estava a construir. E eu não falo isso com gosto, com gozo. Não, antes pelo contrário. Choca-me e não gosto de ver a imagem, não gosto de ver a imagem do antigo presidente do meu país, foi presidente do nosso país por mais de 3 décadas, a vir a ser arrastada na lama sempre em processos de género. Mas esse processo em particular do Gracima, para mim, é um dos mais feios. Coloca-o numa condição de Kingla, coloca numa condição de chefe de quadrilha. E para perceberem o que eu estou a dizer, eu vou convidar os nossos telespectadores e as minhas colegas de painel a pensarem na imagem que o mundo teve de Lula. Lula foi um presidente moderno, aplaudido pelo mundo. Barack Obama, para falar na qualidade de presidente da maior potência mundial. E todos os outros, nosso antigo presidente mesmo também adorava e gostava das políticas implementadas. Estamos a falar de um presidente que tirou mais de 20 ou 30 milhões de brasileiros da pobreza extrema, com a Bolsa Família, deu formação, lutou pela integração social, sobretudo a questão racial, muito acentuada no Brasil. Mas, infelizmente, o processo Lava Jato não o fez terminar com esta imagem. Foi arrastado, foi chamado no âmbito judicial do seu país como, vai lá, chefe de quadrilha mesmo, como eu falei há bocado. Isso é só para dar um exemplo, mais ou menos, do que eu estava a tentar dizer. Mas essas acusações não me surpreendem. E nem devia surpreender nenhum angolano. Porque nós estamos num país que, pelo menos para a área de justiça, para o sistema de justiça, nós tivemos muitos episódios que já deviam nos fazer refletir melhor para não chegarmos na situação em que chegamos. Eu vou dar uns exemplos. Em 2017, ou mais ou menos 2018, Raul Araújo, na qualidade de bastonário da Ordem dos Advogados, que depois até se tornou juiz conselheiro do Tribunal Constitucional e hoje, por acaso, faz parte da Comissão da Revisão do Sistema Jurídico, não é? Fez uma declaração muito, muito, muito grave. Diz que havia corrupção no sistema judiciário em Angola. Diz que havia sentenças compradas, combinadas. Estou a falar de um caso de 2007. Em 2008, o nosso antigo PR, Dr. João Maria de Sousa, pronunciou-se sobre o assunto, dizendo que, de facto, haviam ilícitos, haviam indícios de que as declarações de Raul Araújo eram verídicas. Estou a falar de um reconhecimento em 2008. Em 2009, o doutor Inglês Pinto, na qualidade de bastonário da Ordem dos Médicos, reconheceu a gravidade das declarações, prometeu... Sim, dos advogados, obrigada. Da Ordem dos Prometeu instaurar um inquérito, do qual nós não conhecemos o desfecho. Característico, não é? da nossa sociedade. Os inquéritos é como se diz, esquece. Porque nós não sabemos nunca o desfecho, não sabemos onde vai parar. Mais de 10 anos depois, a gente vem ouvir declarações gravíssimas como essa, não nos podemos surpreender. Isso não pode ser novidade para ninguém, antes pelo contrário. É uma vergonha tão grande que tem que nos fazer pensar e refletir no sistema de justiça que nós temos. A atual governação, o presidente João Lourenço elegeu como bandeira, a gente fala isso sempre que pode, a luta contra a corrupção, que hoje está no plano nacional. Não é mais uma questão política ou de um partido. Eu acredito que os angolanos todos os entes, abraçaram essa causa como uma luta nacional. Mas, no entanto, é um projeto que está no papel, em meu ver, desencontrado com as práticas da justiça. É hora de nós pensarmos, e eu aqui aproveito para fazer uma sugestão ao nosso Presidente da República, pensarmos na possibilidade de nós criarmos uma Câmara de Justiça para os crimes de corrupção.
Com pessoas novas que não estejam de todo envolvidas nesses vícios que existem na justiça, com pessoas que estão distantes desses escândalos todos. Porque em Angola só se fala de 3 pessoas quando se fala da Constituição, quando se fala do direito, quando se fala da magistratura. Não vou citar nomes. Mas nós sabemos quem são. É como se só eles... Não estou a dizer que são pessoas que não tenham competência para tal. São dignas de todo o respeito e mais algum. Mas eu acho que sangue novo, e espero que seja bem entendida, porque a questão da justiça é muito séria. Essa luta nacional que eu acabei de dizer vai ser inglória se nós continuarmos com o sistema que temos. Não estamos a fazer absolutamente nada. Se nós não pensarmos em fazer os investimentos, que a Clarice esteve a falar há um bocadinho, para o sistema de justiça, nós não estamos a fazer nada. Quando nós admitimos que juízes iam buscar verbas no BNA, não há provas, porque aquilo é dado em mão, não há papéis. É uma acusação que compromete, mais uma vez, o próprio sistema de justiça. Repito, de todas as manifestações que tenham sido feitas, se nós pensarmos país, por exemplo, e levarmos o governo angolano a fazer o investimento sério que tem que ser feito, técnico e humanizado para o sistema da saúde, da justiça, aí sim nós poderemos ter resultados diferentes. Senão, estamos só a engordar os porcos. Maricel, Walter Filipe disse que as operações eram feitas ao abrigo de um plano nacional de saída da crise aprovado pelo governo em 2015. Sim, mas então se é um plano aprovado Não conheço do essa governo, aprovação. não se tornou público? Não é público. Acredita, Filomena, que um Estado vai mesmo tirar dinheiro que é para constituir um grupo ou uma empresa para fazer serviço praticamente de Kinglas, aquilo é mais ou menos de Kinglas, em que o Grecima se transformou. E acha que o presidente assim, eu nisso? não vou entrar no mérito da causa, porque o que eu tenho estado a acompanhar são tentativas de declarações do réu e co-réus e declarantes, aquelas tentativas normais para serem ilibados dos crimes pelo qual estão a ser indiciados. Essa é a minha opinião. E o que é que eu noto? Há uma grande facilidade agora das pessoas, por todos os crimes pelo qual são indiciados, a forma que encontraram de se despir da responsabilidade é encontrar um culpado. É sempre o mesmo. É encontrar um culpado. Eu aqui nesse painel também já uma vez me referi. As leis estão aí para serem cumpridas. As pessoas que têm estado a cometer os crimes e que têm estado a ser constituídos arguidos não são analfabetos, a maior parte deles, ou pelo menos os que eu tenho estado a acompanhar. São pessoas letradas, que também podiam ler e saber o que é certo e o que é errado. O meu chefe ou o meu superior hierárquico pode até me induzir ou tentar induzir no erro. E eu chegar no meu, ter a coragem, a hombridade de dizer que chefe, nós não estamos aí pelo caminho certo. O que acontecia? Era o oportunismo. Certo ou errado, vamos fazer, porque eu também quero aproveitar. Se um tira um balde d'água, eu vou tirar 5 baldes d'água, depois amanhã vou dizer que fui orientado pelo fulano ou pelo... Não. As pessoas devem ser responsabilizadas. Cada um deve assumir a sua culpa. Walter Filipe era governador do BNA. Ele sabia perfeitamente que competências é que ele tinha e quais são as que ele não tinha. O que era certo, o que era errado. Se tinha dúvida, tinha assessores. Maricel. Tinha assessores. Sem querer interromper. Sim. A sua abordagem não está má, mas eu acredito que uma das coisas que contribuiu grande parte, é assim que se diz, para a baixa de popularidade do nosso atual presidente é o discurso desencontrado, como falei há bocado, das práticas do setor da justiça. Maricel, esse processo está a levar muito tempo. Já falei aqui com a criação de uma Câmara de Justiça séria, com quadros até internacionais, com competência reconhecida,
Porque a gente vai buscar ajuda para tudo e todos. Também podíamos buscar ajuda. A experiência de países... Olha, o próprio Brasil viveu o problema da Lava Jato e conseguiu recuperar uma boa parte das verbas desviadas e fez até exposição pública, porque criou esse corredor, delação premiada, essas coisas todas. Falta-nos... Enquanto nós não tivermos isso, vamos continuar a ter pouca credibilidade no exercício que está a ser feito, porque a justiça não acompanha. Sentenças compradas é muito grave. Tânia, quando nós juízes aí buscar mesada aqui, no BNA, quando nós muito abordamos grave. aqui no painel a aprovação do Orçamento Geral do Estado para o ano de 2021, eu levantei essa questão aqui neste painel, de que há a questão do combate à corrupção, mas há necessidade, primeiro, de se fazer uma limpeza profunda dentro do próprio sistema de justiça, porque nós ouvimos vários relatos de colegas, entre colegas, de quem facilita, de quem não facilita, de quem... essas denúncias são feitas. Há necessidade de se fazer uma limpeza no sistema de justiça. Isso nós já dissemos aqui. E também já referi aqui que há necessidade de se fazer investimento no capital humano e meios técnicos e profissionais. Maricela, vou já estender se a disse conversa aqui que os bancos, o próprio Walter Filipe Costa está a falar, eu também aqui já disse, que os bancos muitas das vezes não colaboram. Vou estender não aqui a querem conversa, dar, Clarice. eles é que dão o dinheiro, mas não são eles, não Sim, querem, Maricela, não colaboram deixe-me ouvir um dados que têm instantinho que tornar aqui públicos para ajudar a justiça. a opinião da Clarice. Clarice, o que é que acha, como é que olha para este processo todo, desde as declarações do Manuel Rabelais, do Hilário Alemão e agora do governador, ex-governador do BNA? Com muita preocupação para um problema que se arrasta já há muito tempo e que arrasta também um bom setor do Estado angolano na corrupção, quando o Presidente tem a intenção, acreditamos todos, a boa intenção de continuar o combate pela corrupção, contra a corrupção. Portanto, sempre vem ao de cima, cada dia vem ao de cima outros elementos relacionados com a retirada de somas avultadíssimas de dinheiro do erário. E, portanto, isto é um novelo que não está a ter fim. E, portanto, há uma preocupação muito grande, acho que de um bom segmento da população angolana que gostaria de ver este problema em parte resolvido. Portanto, não vamos dizer que vai ser uma resolução total, completa, mas que haja de facto alguma solução que nos diga que há uma luz no fundo do túnel e que efetivamente Angola vai começar a se desamarrar de tudo isso, de todos esses imbróglios a que está submetida, sempre com a história de que A tirou dinheiro, B tirou dinheiro. Acho que a solução, da forma como está a ser feita, uma pessoa, duas pessoas, não é mais viável. O problema não é mais viável. Acho que tem que se colocar o problema tal como ele se apresenta, para que nós possamos vislumbrar alguma coisa de positivo. E também não ajuda muito o facto de que o presidente José Eduardo Santos, que esteve mais de 30 anos a governar o país e que, de facto, ele conhece muita coisa relacionada com o dossiê Angola. Mais de 30 anos a governar, acho que não é pouca coisa, é muito tempo e é muito conhecimento. Acredito que seria bom que o Presidente estivesse mesmo em Angola. O facto também de estar fora do país, isso faz com que haja também esta oportunidade de quem quiser lhe atirar, ou que bem quiser também, o faz porque ele não está cá, tem que utilizar os advogados e não advogados. Peço a palavra à Filomena, acho que ela não viu que Tânia, quer dizer alguma coisa? Tânia, quer dizer mais quer alguma me coisa? interromper? Esteja... Ou quer falar depois de mim? Pode continuar, Clarice. Continue o seu raciocínio. Não. Estamos mesmo a fechar o programa, Clarice. Não, mas portanto, tem já mesmo agora, que concluir deixa-me o seu só... raciocínio. Não, porque ela permitiu. Olha, Clarice, nós estamos a falar tão somente de uma figura tão importante, ou que foi tão importante na economia nacional. Estamos a falar do governador do Banco Central.
Eu, quando falava que nós tínhamos o nosso dinheiro assinado por este homem, eu falava de símbolos nacionais. O dinheiro está a perceber? Um governador ou ex-governador do Banco Central fazer umas acusações como essas, do nada a ver, não são levianas. Ele também já não tem nada a perder. Já não tem nada a perder, já viveu, então está a falar só já mesmo. Quer dizer, a profundidade desse assunto, de tanta vergonha, nós não podemos ter preguiça. Não podemos ter preguiça de pensar país agora. Pensar país nessa situação, esquecermos tudo e perceber que devemos estar juntos nessa luta da corrupção. Vamos ter outros governadores centrais a nos fazer passar vergonha, que ganharam títulos, que fizeram não sei o quê, que assinaram nas notas. Ainda que o antigo presidente estivesse aqui no país, essas acusações sempre iriam sair. O meu problema não é sair ou deixar de sair, é criarmos mecanismo para que Angola não venha viver um saco generalizado. Olha, nós tivemos o Estado capturado pela corrupção. Estamos a falar de um país que viveu e vive ainda uma corrupção institucionalizada, com a conivência do próprio governo. Ou a gente resolve, ou a gente resolve. Tânia, Por isso é que eu tenho... Como é que imagina que venha a ser ela tirou uma palavra, um minutinho só para eu acabar. Porque eu já aqui tenho dito muitas vezes que este problema da corrupção não pode ser só um problema do MPLA, não pode ser um problema do governo, é um problema dos angolanos. Então, que o Estado angolano tenha esta capacidade de olhar para mas uma solução comparticipada. E, tanto, acho que não é a primeira vez que eu digo isto neste painel. Tanto, essa luta, temos que sentar todos mesmo e dizer essa bem, luta também houve a corrupção. Tanto vai ser vitoriosa como inglória, dependendo da atuação da justiça. Os resultados provenientes dessa luta estão na mão da justiça. A reconstrução, a construção da Angola que nós sonhamos, como se fala muito hoje, depende fundamentalmente de uma justiça justa. E é com essas palavras... E não de vaidosos. E é exatamente com estas palavras que fazemos, ou que encerramos esta edição do programa Política no Feminino. Vamos marcar o encontro consigo para a próxima sexta-feira. Boa noite, bom descanso.